Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui falando sobre pássaros. Para quem não me conhece, eu sou o professor Bruno, médico veterinário, professor de medicina veterinária e criador de pássaros há muitos anos. Hoje vamos falar um pouquinho da saúde das aves, falando de uma doença viral. A gente sempre costuma insistir na tecla de doenças bacterianas, de doenças fúngicas, de protozoários como a coccidiose, mas a gente percebe nos últimos tempos uma incidência muito alta de doenças virais. E dentre as doenças virais que acometem as aves, nós temos o poxvírus, conhecido popularmente como vírus da bolba ou vírus da pipoca das patas, pipocas da face. Cada criador conhece com um nome. Esse vírus é um vírus que acomete basicamente todos os tipos de aves, desde pássaros nativos, silvestres, como curiós, bicudos, pintacilgos, até canários do reino, pássaros exóticos e aves de maior porte, como galinhas, fazões, etc. Algumas espécies aparentemente são mais resistentes ao vírus. A gente observa que os pássaros nativos não têm muito problema com o vírus. Eles fazem infecções mais leves, brandas, que às vezes se resolvem sozinhas com o uso de vitaminas, de complexos vitamínicos que estimulem o sistema imunológico. Outras espécies têm uma sensibilidade maior, que é o caso dos canários e dos psitacídeos. A gente percebe que nos canários e nos psitacídeos existe uma letalidade mais importante quanto à poxvirose. O grande ponto da poxvirose é que não existe tratamento específico, não existe um medicamento específico capaz de combater o vírus. E o grande ponto dentro da criação está na prevenção. Então a gente vai falar mais em cima de cuidados ao trazer uma nova ave para o seu plantel, para evitar que uma ave contaminada chegue ao seu plantel, e um principal vetor de transmissão da doença. A poxvirose, ela pode ser transmitida por picadas de insetos, como por exemplo o pernilongo. O famoso Aedes aegypti aí, que é transmissor de várias doenças humanas, também pode ser um transmissor da poxvirose para as aves. Então é muito importante que o criador tenha no seu ambiente de criação essas telas de proteção nas janelas, essas telas de mosquiteiro fininhas, que evitem a entrada desses insetos com as suas aves. Muitos criadores que não têm esse tipo de proteção percebem frequentemente que alguma ave amanhece com o pé levantado, com uma bolinha vermelha no dedo, que é o que a gente chama de pápula eritematose. Isso muitas vezes evolui para a poxvirose. No próprio local da picada você tem uma inflamação que muitas vezes depois de alguns dias, em 7 a 14 dias após a picada, o animal começa a manifestar os sintomas. Normalmente os sintomas da poxvirose cutânea são as bolinhas, os tumorzinhos, os nódulozinhos em pontas de dedo, em face, nessa região próxima aos olhos e ao bico, onde o pássaro tem menos plumagem. Essas regiões normalmente sofrem com lesões nodulares tumorais, que podem até ulcerar, soltar uma secreção purulenta ou uma secreção sanguinolenta. E existe a forma diftérica, que é a forma mais complicada, que é quando as lesões são no trato digestório. Normalmente o proprietário não consegue ver lesão no animal, mas o animal vai diminuindo a ingestão de alimentos, o animal vai comendo menos, vai enfraquecendo e acaba sucumbindo. Então o grande ponto da doença é prevenção. Primeiro ponto, um ambiente todo telado, livre de mosquitos. Segundo ponto, cuidado ao trazer novas aves para o plantel. Fazer uma quarentena eficiente, manter a ave isolada durante 40 dias e perceber algum tipo de alteração, conversar com um profissional que te atende e fazer exames específicos. Existem exames para detecção, existem laboratórios que oferecem exames de PCR para detecção do vírus, que pode ser percebido na ave antes que a ave ingresse ao plantel. A gente pode, como medida profilática, também investir na alimentação das aves. Então uma alimentação de qualidade, uma farinhada específica da linha da SEDEC vai oferecer os nutrientes específicos. Nos períodos de maior carência, o uso do multivit para melhorar a imunidade das aves.
são práticas que frequentemente ajudam a evitar a doença. Existem no mercado internacional vacinas específicas para poxvirose para algumas espécies. Essas vacinas não estão disponíveis no Brasil. No Brasil, alguns criadores fazem uso de vacinas não específicas, vacinas desenvolvidas para galinha e acabam utilizando em algumas espécies. Essa prática precisa da avaliação de um profissional. Então, se você tem algum problema com relação à bolba, com relação à poxvirose no teu plantel, o ideal é que você converse com o médico veterinário da sua região e veja se no seu caso é indicado usar a vacina ou não. Porque a vacina inespecífica, ela vai agir por reação cruzada. Ela não vai criar uma imunidade exatamente contra a cepa que está acometendo o teu pássaro. Mas ela pode dar uma proteção relativa. Então é necessário, nos casos de vacinação, conversar com o seu veterinário de forma individualizada para avaliar o seu plantão. Ok, pessoal? Muito obrigado mais uma vez aí. Fica a dica. Até o próximo vídeo.